Olá pessoal, eu sou o Ramon, proprietário do Brisa Mini Mercado. Esse aqui é o podcast Papo de Mini. Eu estou aqui com o Laurino e com o Andrei. Eles são contadores, eles são proprietários da Compliance Contábil, uma contabilidade especializada no varejo. O motivo que a gente quis criar esse podcast foi porque várias vezes a gente já esteve nessa situação do empreendedor que está lá sozinho, cheio de dúvidas, cheio de problemas, e ele não sabe a quem correr, aonde buscar informação, e é isso que nos motivou. Minha empresa está dando lucro? Eu estou no regime tributário correto? Ele está lá cheio dessas perguntas. Chegou alguém do sindicato para bater na minha porta e deu uma notificação. O que eu faço? Como que eu tenho que agir? Então, essas dúvidas nos motivaram, né? Essas e outras, né? São as próprias rotinas e dificuldades do dia a dia, né, Ramon? A gente convive com várias empresas lá no escritório e a gente escuta isso em reuniões, em conversas, como, por exemplo, a minha empresa está saudável, a minha empresa, como você falou, está dando lucro. Qual que é o resultado da minha empresa? Está sendo viável ter esse negócio? É viável eu continuar dessa forma? Então, são várias dificuldades e percalços que o empreendedor acaba passando que a gente vai tentar trazer aqui soluções e o que a gente já passou também com a nossa experiência e com outras experiências de vida dos negócios em si, né? Isso, o ideal também é a gente tentar passar por várias áreas diferentes, né? Não apenas a parte financeira, a parte administrativa, mas chamar a gente para conversar com a gente sobre situações do dia a dia que acontecem nas empresas. A gente estava conversando sobre algumas situações. Furtaram na minha loja. E aí, posso fazer a exposição dessa pessoa? Quais são as atitudes que eu posso tomar juridicamente? Enfim, para a gente poder ter uma coibição desses atos. Até mesmo da parte de formação de preço de venda, né? É um ponto também. Estruturação de loja. Enfim, são várias as rotinas e várias as dúvidas que todos têm no dia a dia. A gente teve, né? Todo mundo passa por isso em algum momento. E acaba tendo ainda também mais disso aí, né? Então, até meu cliente de consultoria... Agora, recentemente, como é que eu motivo meus colaboradores? Eu estou pagando o valor correto para os colaboradores? Então, são várias pequenas dúvidas que, com esse podcast, a gente pretende trazer informação, trazer luz aí. Claro, a decisão vai ser sempre de vocês, mas trazer luz, debater sobre o assunto para você tomar a melhor decisão. Então, a gente não quer só ensinar, a gente vai trazer muitos especialistas aqui porque a gente também quer aprender. Agora, a gente vai falar sobre... Nesse primeiro episódio, né, sobre as nossas histórias para o pessoal nos conhecer, né, vamos falar da Compliance, vamos falar da história do Brisa. O Brisa que é uma empresa que tem há 10 anos, a gente cresce num ritmo bastante acelerado, uma média de 50% ao ano, né? Hoje estamos com, na verdade agora mês de janeiro de 2025 batemos 206 mil atendimentos, então para a gente é um grande feito, é uma grande marca. E a gente quer sempre mais. Né? Estamos com 6 lojas, um CD, um centro administrativo, mas continuamos buscando crescer. Tu até fez uma enquete, né, Ramon, no teu Instagram. Quem acertasse o número de atendimentos ganhava lá um bônus e chegaram... Era um Vale Compras? Isso. E chegou perto ali, ó. Acho que foi 206.500 e agora... Alguma coisinha. Mas teve atendimentos no mês. Atendimentos no mês. Certo. Teve um que falou um número abaixo. Era 67, o final ele falou 66. Mas esse aí merecia, né? Esse cara aí merecia. Né? Quase ganhou o Vale Compras. Pessoal, a gente também vai falar sobre a Compliance, a história da Compliance, a história, na verdade, do Laurino e do Andrei, e nisso tudo tem a história da Compliance também, que é uma das maiores empresas aí de Santa Catarina no segmento de varejo, né? Especializada em varejo, é a maior de Garopaba, com certeza. E é isso aí, a gente vai trocar essa ideia, se apresentar pro pessoal, o pessoal vai nos conhecer e vamos ver o que sai. Contar um pouco da nossa história, né? Contar como a gente se conheceu, contar de como saiu o propósito de ter a contabilidade e como que a gente vem, nesse meio tempo, desenvolvendo, aprendendo, né? E ao mesmo tempo contribuindo para as pessoas. E espero que, de alguma forma, o que a gente fez para algumas empresas, o que a gente aprendeu nisso, ajude quem está em casa, né? Ajude quem está assistindo a gente para que também consiga aplicar algumas coisas no seu negócio e desenvolver um pouco mais. Para ver como é forte essa questão da dúvida, do empreendedor tá cheio de dúvidas, a gente fez alguns vídeos falando sobre regime tributário no final de 2023 e tiveram muitos comentários, muitos pedidos de onde está o episódio completo, como é que tá? E a gente falou, vamos tentar encaixar, vamos tentar se programar para isso sair, tirar do papel.
2024 foi um ano turbulento, não deu, mas estamos aqui no início de 2025, cumprindo nosso combinado e iniciando esse projeto. Começando o ano com o pé direito, né? É isso aí. E ser um podcast prático, né? Como também uma das principais dores é, estou devendo na minha empresa, o que eu faço? Quem nunca teve devendo na sua empresa? Quem nunca precisou recorrer a uma instituição bancária? Quem nunca precisou ver qual é a melhor solução? Se é deixar de pagar imposto, se é pegar uma linha de crédito? Então, todo empreendedor acaba passando por isso. Então, a gente vai trazer de forma prática o que a gente recomendaria, o que a gente já orientou. Enfim, esse é o principal objetivo, é ajudar quem estiver nos acompanhando e poder trazer esses conteúdos práticos do dia a dia do empreendedor. Então, vamos lá. Bora lá. Vou começar contando para vocês a minha história, como começou. Tá? Eu sei que vocês conhecem um pouco dela, mas... De forma resumida, a gente conhece. Né? Mas se eu for começar, tem que começar lá. Em 2001, eu tinha 10 para 11 anos. E meu pai comprou um caminhão para fazer Ceasa. Então a gente ia no Ceasa de madrugada, acordava e ia para as praias vender para restaurante, para padaria, para os comércios na região como um todo. Isso tinha quantos anos, Ramon? 10 para 11. Eu ia para aula, tá? eu era o guri que odiava férias. Uhum. Porque chegava nas férias, temporada bombando e tinha que trabalhar, né? Tinha que trabalhar de madrugada. Né? Era o contrário. Então, véspera de feriado importante, eu faltava aula nesse dia porque eu tinha que acordar cedo, ajudar o pai lá. Mas, cara, graças a Deus eu passei por isso. A gente aprende muito, né? Trabalhando de jovem. E eu segui o meu caminho, fui tentar buscar outras áreas. Fui trabalhar, comecei trabalhando com telemarketing, minha primeira carteira assinada, trabalhei de garçom. Depois fui para contabilidade, né? Mas fiquei pouco tempo na contabilidade. Depois tentei a vida, fui para Portugal com a minha esposa, não deu certo, voltamos. Quando chegamos aqui, eu comecei a trabalhar com embalagens descartáveis. Tem um tio meu, Zelito, que ele me ajudou muito quando eu voltei. Ele falou, não, cara, pega aqui o material aqui em casa, vai vender. Quantos anos tu tinha nessa época, Ramon? Mais ou menos. Cara, acho que uns 19 para 20 anos. 19 para 20 anos? É, mais ou menos isso. Aí Quando começou a trabalhar com embalagens aqui. Isso. Então ele atendia muitos mercados e eu comecei a atender mais lanchonetes, mais esses outros estabelecimentos. E era uma área que eu gostava muito, sempre gostei muito da venda. E funcionou muito bem. Rapidamente eu estava ganhando mais que o meu pai e que a minha mãe, assim, né? A minha esposa acabou engravidando, a gente teve que casar, a gente foi morar junto. Então a vida deu uma acelerada. Só que essa empresa, depois surgiu a oportunidade de eu criar uma fábrica de saco de lixo, né, junto com um sócio. Só que eu acabei botando esse pouco recurso que eu tinha nessa fábrica. A fábrica não deu certo. Quando eu olhei de novo para a minha empresa de embalagem, eu não tinha capital nenhum, estava totalmente quebrado. Entrei numa depressão profunda na época. Fui pedir ajuda para meus pais e eles me receberam aos prantos, né? Não tenho dinheiro para te ajudar, mas volta a morar aqui com a gente. Eu não sei se vocês já tiveram que sair de casa e voltar para casa. Já aconteceu alguma situação também. É uma situação bem... É como se fosse dar um passo para trás, né? Mas em alguns momentos a gente vê assim no futuro, eu sempre olho para o futuro, né? Tipo assim, o cara olha para trás e às vezes o cara deu um passo para trás para dar impulso para pular, né? Mais alto, mais adiante, né? Mas são situações que acontecem na vida de todo mundo e hoje a gente está vendo, né, que é necessário para amadurecimento da vida empresarial. Eu cresci com a dificuldade. Acho que é a história de todo mundo, né? Tipo, na dificuldade, na dor, o cara aprende pra caramba, supera e bola pra frente. Eu quebrei essa empresa. Mas aí foi o teu tua primeira fase, o primeiro negócio como empreendedor, de fato. Porque até então tu nunca tinha tido o teu próprio negócio, porque o empreendedor é aquela pessoa que assume os riscos, né? Então, quando tu criou a empresa de embalagens e que tu tá contando essa história agora, aí foi o teu primeiro negócio. Sim. Aí depois tu teve um sócio para essa empresa de lixo e aí tu... Não deu certo, né? A questão do lixo. Voltei para minha empresa quebrada, fui pedir ajuda para meus pais para falar, volta a morar aqui com a gente. Voltei a morar com eles, mas ainda eu estava... Deu esse passo para trás para tentar... Ainda estava na depressão, ainda estava passando por problemas. E um belo dia o pai chegou, Ramon, lembra do Evilásio lá, que ele tem um sacolão lá na Pinheira? Falei, lembro, pai. Então, ele quer alugar, ele aluga pra gente. Teu pai tinha contato com eles, né? Contato. Porque ele acabava ainda vendendo. Trabalhava, ele ainda vendendo, trabalhava. Né? Ele não vendia pra ele, mas eles tinham uma relação comercial, assim, às vezes um pegava uma parceria e tal. Entendi. Isso. Então, ele falou assim, ele aluga pra gente. Eu falei, pai,
bora, só que eu tô sem dinheiro. Não tenho nada. Tem vontade, né? O pai falou, também não tenho, mas eu falei com ele deixa o aluguel pra gente pagar depois de 1 ano e o estoque a gente paga depois da Páscoa. Isso era início de março. E o estoque a gente paga depois da Páscoa. Cara, ali eu mergulhei de cabeça, assim, de um jeito que não tinha mais chance, eu não podia dar errado de novo. Então eu mergulhei assim mesmo na empresa, horas de trabalho, dedicação. O meu irmão, ele veio logo em seguida, assim, né? Então a empresa hoje é formada por meu pai, meu irmão, eu, e a gente, cara, para vocês terem uma ideia, lá no terreno que é a Pinheira hoje, que é o mercado da Pinheira, tinha uma casa nos fundos. Que é a matriz, não, né? Foi o primeiro. Funciona até hoje, né? Isso, o mercado até hoje. Tem uma casa nos fundos. Ah, sim. No primeiro ano, o proprietário não liberou a casa pra gente, porque ele ainda estava com um pezinho atrás, uma dúvida de como que a gente ia se portar e tal. No segundo ano, ele já liberou a casa para que a gente pudesse se instalar. E quando ele liberou, a gente chegava dia 1º de dezembro, ia para lá, que a gente morava na Ponte Maruim. Então, a gente ia para lá e ficava lá até o carnaval. Poucas vezes eu saía do terreno do mercado, de tão intenso que era o serviço. Era 16 horas, era 20 horas, e o cara tava todo assado, todo estourado, descarregando o caminhão. Mas foi algo que valeu a pena, né? Foi uma coisa que... Literalmente não saía do mercado nem para dormir, né? Porque ia para casa dos fundos, dormia e voltava para trabalhar ali na frente. Bem isso mesmo. Não, mas... E daí, nessa época, né, que foi logo ali depois do carnaval, tu falou, né? Sim. Foi depois do carnaval, né? Então tá. Daí logo em seguida deu certo ali, conseguiram pagar o estoque do acordo que vocês tinham feito e seguiram 1 ano. E seguimos. Seguimos toda a vida fazendo melhoria na loja, melhorias. E isso foi... Então a gente assumiu em 2014. A outra virada de chave, então a gente foi nesse ritmo assim até 2018. Quando chegou 2018, aconteceu um outro episódio bem marcante na nossa história, que na casa estava eu, meu irmão, a minha cunhada e a enteada dele. Então, estávamos nós na casa e e a gente foi assaltado. Então, o pessoal ficou esperando a gente sair, era 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Eles esperaram a gente sair. No que a gente saiu, eles abordaram a gente na cabeça e tal. Sim, constrangimento, enfim, toda... Na época, eu ainda consegui mandar uma mensagem num grupo de colaboradores do WhatsApp. Falei, estamos sendo assaltados. Fui lá, ainda apaguei a mensagem, escondi o celular para ver se dava tempo de a polícia chegar. Mas não deu tempo, né? Não roubaram um valor significativo, mas roubaram, a gente passou pela experiência. E ali, eu digo que foi a virada de chave, porque logo depois eu e meu irmão, a gente sentou, meu irmão assim, não quero mais isso pra mim. Uhum. Daí a gente, mas o que os grandes fazem? Como é que eles se viram? Como é que as pessoas... E a gente entendeu que o que a gente tinha que fazer era ficar longe do dinheiro. Então, se a gente ficasse longe do dinheiro, isso não iria voltar a acontecer. E desde então... A gente até tem os cofres inteligentes da Protege, que é uma dica pro pessoal aí também, mas pode ser de outra marca, mas é o cofre inteligente, então ele conta, eles ficam com dinheiro, eles recolhem o dinheiro, então administram aquilo, né? Tu não toca mais nisso. E ali a gente pegou, dá para tocar. Quando a gente viu dá para tocar, a gente fala assim, o que a gente precisa agora? Crescer. Então a gente precisa ter uma filial. O ambiente das praias, ele não é um ambiente muito propício para o empreendedor. Né? Tem muita gente... A sazonalidade, eu acho que é um ponto também que atinge muito quem trabalha assim próximo dessa região, assim, né? Lá do teu mercado, né? A sazonalidade, sim, mas o que mais atrapalha é a população que joga contra o comércio, o turista. E tem muito isso lá. Infelizmente, pega uma praia, Balneário Camboriú, é full comércio, então o comerciante se dá bem, o empresário se dá bem lá também. Mas numa praia que já é mais querendo travar, preservação muito forte e tal... acaba impedindo o desenvolvimento da cidade. Tipo assim, e acaba gerando favela, acaba gerando gente sem emprego, acaba falta de saneamento básico. Consequência que eles não medem. Acabam não investindo em infraestrutura, em o próprio poder público, no caso, em não ajudar a desenvolver aquela região. Sim. E daí o que a gente fez? Qual outra estratégia? Fomos para São Paulo, eu e o Rani, eu e meu irmão, e procuramos lá os mini, né? Os mercados de proximidade. Então a gente foi no Carrefour Express na época, no Minuto Pão de Açúcar, no Dia. Então a gente viu que, é um negócio que funciona. Um mercado de proximidade, próximo de grandes centros, de apartamentos, de cidades mais verticais. E a gente, como viveu muito tempo, passou grande parte da nossa vida nos bairros de Campinas e Cobrasol de São José,
a gente disse, cara, vamos testar lá. E lá a gente botou o primeiro mini mercado, e ali a gente testou, validou, e foi mais ou menos nessa época que a gente se conectou. Sim. Né? Só para deixar, esse primeiro mini mercado, fala, é a primeira filial, né? Primeira filial. Porque já existia na Pinheira, continua até lá a estrutura hoje em dia, né? E entraram no novo segmento de negócio, que é a questão do... Proximidade. De mini mercado para proximidade com o cliente, né? E foi nesse momento que a gente acabou se conhecendo e que a Compliance entrou um pouco na história do Brisa, né? Mas uma coisa que me gera curiosidade, e talvez isso seja uma dúvida de muitas pessoas, porque assim, principalmente quem está em grandes centros, né? Tu acaba tendo uma concorrência com pessoas gigantes. Sim. Tu tem hipermercados, tu tem grandes redes varejistas, atacadistas. Qual foi assim, ó, como é que tu se posicionou da seguinte forma? Olha, como é que eu vou competir com esses caras? Porque esses caras, eles têm preço, eles, né, são agressivos em relação a grandes redes, né? Às vezes tem marcas exclusivas, enfim. Como é que tu, tipo assim, qual é a estratégia que tu utilizou? Ó, vou ser um diferencial em relação a esse concorrente. O posicionamento, né? Isso. Falando de forma simples, é vender serviço junto. É o ponto. Então, a gente vende a proximidade com o cliente, então é muito prático para ele entrar no teu estabelecimento e voltar. Ele compra muito por recorrência, então ele não vai sai pegar o carro e ir no atacado para comprar um pão, um tomate. Ele não vai para comprar poucos itens. Então, tu ganha essa venda de recorrência dele e acaba que tu vende atendimento de qualidade, tu vende outras coisas que encantam ele, que fazem ele valer a pena ele comprar o teu estabelecimento. Muitos clientes nossos já relataram que metade da despesa dele com o supermercado é num grande, é num hiper ou num atacado, e a outra metade acaba sendo com a gente na proximidade. Eu acho que o mais importante é entender com clareza aonde tu está posicionado, né? E ter ciência, ó, aqui eu não consigo competir com eles, né? Mas aqui eu consigo, né? Em relação a serviço, a proximidade, tudo isso que tu comentou. Muito interessante essa abordagem. Brigar preço com preço, cara, não tem como. Dificilmente vai ser vitorioso, né? Não tem como. Tipo, a tua margem não vai. Tipo assim, tu não vai dar lucro. Pode ter certeza. Eu vejo muita gente arriscando assim com proximidade. Desculpa, Andrei. Eu vejo muita gente arriscando com, vou fazer dia D, vou encher a loja. Não é por aí. Na minha cabeça. Sim. Né? Tipo, eu tô fazendo, tá funcionando, beleza. Mas na minha cabeça não é algo que seja saudável pro negócio. Entendi. E então, Ramon, daí continuando nessa questão da evolução das lojas. Nesse momento, eu acho que era o quê? 2019, mais ou menos, 2018, 2019? 2018. Antes da pandemia ali, então tem uma nova loja e vocês entraram nesse novo segmento, porque, como você tinha comentado hoje, vocês têm 6 lojas, né? Sim. 6 lojas. E aí, como é que foi? Bom, cheguei no momento, agora eu preciso ter mais lojas. Como é que tu fez, assim, qual foi teu estudo, qual a tua análise para dizer, olha, a partir de agora eu tenho que colocar mais lojas e vou fazer isso dar certo? Primeiro, antes disso, eu tenho que falar quando a gente se conheceu. Tá. Qual foi a minha motivação? Eu estava muito descontente, eu já tinha trabalhado em contabilidade, eu tinha insistido para o meu computador migrar do simples para o lucro presumido. Quando a gente se conheceu, a gente falou assim, cara, precisamos ir para o lucro real. Isso. E o que vocês falaram? Ramon, se tu investir, tu abate em prejuízo. Isso. Se tu investir, tu abate em prejuízo. Que, cara, para mim foi assim, eu tenho 30 e poucos % de desconto para botar a loja nova. Vou dar com os 2 pés. Só que demorou um pouquinho para surgir a possibilidade, até a gente validar realmente o negócio. Então, a gente validou ali por 2020, bem na pandemia, estourada a pandemia. O que acontece nas crises? Oportunidade. Então, apareceu uma baita oportunidade de um espaço assim, muito bom no centro de Campinas, uma loja grande, que daria a oportunidade de a gente ter açougue e tudo mais, que a gente não tinha. Então, mergulhamos de cabeça. Logo em sequência... Aquele friozinho na barriga, né, Ramon? Cheio de friozinho na barriga. Mas na sequência a gente já estava conversando com o shopping, porque o shopping também queria, o shopping Itaguaçu, então a gente já abraçou também o shopping. Foi ali 2 lojas, assim, cerca de 6, 7 meses a gente abriu a 3ª e a 4ª loja. E depois precisamos de um pouquinho mais de tempo, estruturamos e tudo mais. Chegamos na 5ª no ano retrasado e na 6ª no ano passado. Então, o nosso projeto é chegar em 50 minis até 2033. Mas ainda tem um longo caminho pela frente, a gente tem que aprender bastante coisa ainda. Mas o caminho tá traçado já. Eu acredito que a grande sacada do empreendedorismo foi tu analisar qual era o teu público, perfil, e olhar o que outras empresas também estavam fazendo.
né? Tu foi visitar outras empresas em outros lugares, então tu trouxe diferencial competitivo para o teu negócio. Para o cliente que chega lá, como tu falou, não está procurando preço, ele quer qualidade, ele quer conforto, ele quer um produto limpo, organizado na prateleira, um supermercado que atenda bem, que seja humano, né? Sim. Então eu acredito que esses diferenciais fizeram com que tu chegasse com o Brisa como está hoje e com o teu projeto a longo prazo aí para a expansão dele. Tem Mas em funcionado. relação, Ramon, à parte tributária, quando a gente se conectou ali, foi por essa tua necessidade? Porque tu foi tendo necessidades ao longo do caminho, né? Então, quando tu recebeu a nossa indicação, tu estava ali no lucro presumido, e aí a gente fez um planejamento tributário para a tua empresa, já identificamos a possibilidade de migrar de regime, e aí a gente começou a se conectar. E começamos a estruturar, na verdade, né, Andrei? Porque também não é uma coisa feita do dia para noite, né, Ramon? Tipo assim, não dá para pegar do dia para noite e vou virar lucro real, como foi o teu caso, né? Exato. E deu, tá certo. Não, tem toda uma estrutura, tem todo um planejamento, uma análise a ser feita, mas vejo que foi um acerto, né? Porque hoje em dia, né, tudo isso se estruturou não apenas em razão disso, de maneira nenhuma, porque o crescimento, o engajamento, eles são talvez muito maiores, né, do que essa parte tributária, mas é uma ajuda. É uma forma de tu estar estruturado da maneira correta para poder Não tenha dúvida. seguir adiante. Se eu tivesse pagando o imposto do Simples, eu não tinha como abrir uma terceira loja. Se eu tivesse no lucro presumido, eu não estaria no tamanho que eu estou hoje. Porque ele vai te mastigando, ele vai te mordendo a quantidade de imposto, que é absurdo. Então, eu dificilmente estaria onde eu estou hoje se eu não tivesse feito uma análise tributária, se eu não tivesse mudado de regime. Então, se eu tenho plena consciência, por mais que tenha motivação, tem vontade, tem tudo. Apesar de tudo. Mas isso inviabiliza, né, qualquer negócio. Então, quantas dores tu passou ao longo do percurso, né, da tua caminhada, da tua jornada? Quantas tomadas de decisões tu teve que ter em todo esse período que fizeram com que tu chegasse onde tu está hoje, né? Uma loja com faturamento expressivo, uma loja com a quantidade de atendimento a gente já falou e que cresce 50% ao ano. Em média, 50% ao ano, né? Não é qualquer Já negócio que mais, cresce nessa proporção. Então, tem que tirar o chapéu de fato para um empreendedor como você que com certeza é um destaque na área que atua. Sim. Porque muitas empresas, né, Aurina, a gente fala com empresários, inclusive desse ramo varejista também, que às vezes tem um perfil de, eu tenho o meu negócio, mas para mim tá bom assim, não quero expandir, não quero abrir filial, e tá tudo certo. O perfil, o sonho dele foi atingido com aquilo, e ok, a ambição dele tá satisfatória. Sim. E a tua jornada ela já é bem diferente, e a tua ambição que tu tem aí pro futuro é muito interessante e audaciosa, né? E só uma ressalva antes de eu finalizar essa parte da minha história, mas, cara, eu encontrei pessoas para agregar no meu time durante a jornada. Nós encontramos pessoas, sim, cara, essencial. que foram essenciais, assim. Hoje eu posso dizer assim, meu time é foda, assim, sabe? Tipo assim, eles vestem a camisa, eles resolvem e dão um jeito, e se precisar de mais, eles vão dar um pouco mais. Então, assim, quando eu olho pra galera, assim, eu vejo que, a gente precisa ir pra lá. Todo mundo pronto? Vamos. E, cara, é fantástico, assim. É muito bom. Se não fosse eles também, né? A gente fala que isso aí é um pouco de sorte, hoje não tem adianta. Quantos funcionários no Brisa, em todo o grupo Brisa, aproximadamente? Aproximadamente 160, eu acredito. 160. Depende totalmente de pessoas, né? Qualquer empresa hoje depende de pessoas, mas a forma também de capacitar, de você treinar, buscar conhecimento é o que faz a diferença. Né? E pessoas também, já fazendo um gancho aqui para os próximos episódios, é uma das grandes dificuldades das empresas, né? Sim. Então a gente já mapeou isso e com toda certeza a gente vai ter muitos episódios focados em pessoas. Como diminuir o turnover, como manter uma qualidade boa de funcionários. Isso porque é um medo de todo mundo, uma dor de todo mundo, né? É muito difícil, a gente tá Cara, eu digo que a gente tá em pleno emprego, entendeu? Hoje, por exemplo, um funcionário, um repositor, ele tá desempregado hoje, amanhã ele tá empregado. Um atendente, amanhã ele tá empregado. Então, eles passam a parar de dar valor para o emprego porque está muito fácil conseguir emprego hoje. Sim. Então, isso é uma dificuldade. A gente tem que criar algo diferente para ser assim, aqui é diferente, aqui é assim que funciona, tu vai ganhar assim, tu vai fazer isso aqui, blá, blá, blá. Então, são detalhes que fazem toda a diferença quando a gente quer manter um atendimento de qualidade que é muito importante para a gente. E como mudou isso, né, dos últimos anos para cá, né? A gente vai contar um pouco da nossa história, a gente começa no varejo também. E na nossa época era muito diferente. E não faz muito tempo, sei lá, faz o quê? 15 anos atrás,
aproximadamente? Mudou muito essa realidade de funcionários de um tempo para cá. Mas agora passa a bola para vocês. Então, na nossa época, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, lá com 17 anos praticamente, que era um supermercado lá em Garopaba, e a maior dificuldade era, por ser também sazonal, a maior dificuldade era difícil conseguir um emprego e o desafio era quem vai ficar pro inverno. Porque a gente trabalhava na temporada e os destaques ali eu comecei como empacotador, então os empacotadores que se destacavam que ficariam pro inverno. Sei lá, de 15 ficariam 5, 4 no máximo. Porque tem a questão sazonal lá do nosso município. E então tu fazia de tudo para ter aquele emprego, para ficar, para ter uma estabilidade ali no inverno, e que é muito diferente de como é hoje, né? Então as coisas mudaram muito rápido e vem mudando aí com tecnologia, enfim. Teu primeiro emprego foi empacotador? Então, o meu primeiro emprego foi empacotador. Eu comecei no supermercado. Eu e o Aurino, inclusive, depois o Aurino vai falar da história dele, mas eu comecei como empacotador no supermercado. Pode falar qual supermercado ou tem problema? Supermercado Silveira, não tem problema. Não, a gente tem relação boa, o pessoal nosso. O pessoal lá é muito amigo nosso. E então eu comecei lá como empacotador. Depois, quando abriram uma outra loja também, aí eu fui para repositor, que daí era um cargo já um pouco maior, né? Um cargo um pouco diferente, com outras responsabilidades, enfim. E eu sou natural de Garopaba, eu cresci lá, me desenvolvi lá, só que eu sempre quis ter algo em Garopaba e conquistar algo que eu pudesse sempre morar lá. Esse foi o meu primeiro objetivo. Então, eu pensei em concurso público, em estudar para alguns concursos, aí teria que sair de Garopaba, enfim. Mas eu pensei, o que eu posso ter aqui em Garopaba? O que eu posso fazer aqui para que eu tenha uma vida confortável no lugar onde eu nasci e onde eu quero morar para a minha vida? E aí, trabalhando lá no supermercado, trabalhava muito bem, né? Tinha estabilidade, enfim. Eu pensei, primeira coisa, eu tenho que estudar. Como eu tô, talvez eu não consiga chegar no que eu quero chegar lá na frente, então eu tenho que estudar. E aí eu comecei a estudar administração de empresas, porque ali na época tu fica indeciso o que tu vai cursar, não tinha muito espelho na minha família, né? Os meus pais, minha família não tinham graduação, não tinham faculdade, acho que ninguém da minha família tinha na época. E aí tu fica muito sem referência. E aí eu, vou estudar administração porque eu consigo, com a administração, me encaixar em um emprego um pouco melhor aqui em Garopaba. Mas o Andrei, era mais procurando aonde eu consigo uma oportunidade do que uma inspiração tua, então, né? Sim, exatamente. Tipo assim, eu não tenho... Né? O pessoal tá lá na terceirão, ele começa a pensar assim, eu gosto mais de fazer isso, eu gosto mais de fazer aquilo. Acho que foi um pouco mais dedicado em que eu preciso, onde é que eu consigo me encaixar de uma maneira mais fácil, né? Exatamente. É uma época muito difícil para eu tomar decisão, né? Chuta para que eu prestei vestibular? Economia. Engenharia, um negócio nada a ver. Cara, jornalismo. Jornalismo? Tu acredita? Eu não passei na época, porque no ano que eu comecei, foi bem o ano que entrou as cotas e tal, e eu estourei na beirinha, assim, por causa da cota. Cara, ainda bem que eu não passei. Mas estás aqui hoje, quem ainda sabe... bem que eu não passei. Estás aqui hoje, quem sabe revivendo um sonho, né? Não, mas verdade. Isso do ainda bem que não aconteceu, enfim, no final, vocês vão entender como a gente se conectou, eu e o Aurino. Tudo se encaixa, né? Foram caminhos que vão se encaixando ao longo da vida, de oportunidades que tu vai pegando, enfim, que fazem sentido como a gente está hoje. Como teve a compliance, enfim, então, como tu falou, Aurino, acho que foi... Quando eu escolhi a administração foi por uma condição de poder estar em Garopaba e trabalhar lá, porque eu pensei em engenharia de petróleo, pensei em economia, mas onde é que eu vou trabalhar com isso? Fora de Garopaba, então não estava muito disposto àquilo. E aí eu cursei administração e quando lá na graduação eu tive a disciplina de contabilidade, foi a que eu mais me encantei e me apaixonei. Que legal, contabilidade, número, finanças e tal. E eu gostei muito daquela disciplina. E era lá pelo 4º, 5º semestre. E aí eu pensei em migrar do curso de administração para contabilidade. Só que aí... Na época já estava metade do curso, eu tinha bolsa, pagava uma parte. Era muito difícil, inclusive, porque eu trabalhava no mercado o dia todo. Ia estudar à noite em Tubarão presencial todos os dias.
pagava metade da bolsa com praticamente quase o meu salário todo e me sobrava pouco ali para ver durante o mês e tal, ter algum lazer, né? Dá quanto tempo de ônibus de Garopaba até Tubarão? Era 1 hora no mínimo por dia. Depende, né? Porque 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar? Não, é complicado. Era no mínimo porque na época eu tava duplicando BR, aí tinha Isso, obra. a ponte de Laguna ali, cara, tinha dia que o cara ficava 3 horas na fila, Maluco. voltava no meio do caminho, porque se chegasse lá já tinha terminado a aula. Mas isso às vezes eu penso, porque eu conheço muita gente hoje lá em Garopaba, e muita gente eu conheço da época do truco. Do ônibus, clientes né? nossos hoje que se relacionam com a gente através da contabilidade, do nosso escritório, são lá parceiros que jogavam truco comigo, que brincavam no ônibus. Então, eu sempre fui uma pessoa comunicativa, fazia amizade, gostava de fazer amizade, isso tudo repercute hoje nos negócios. Como é importante, né? A gente conecta com pessoas e aquelas pessoas mantêm um laço a vida, né? E óbvio, né? Sempre sendo humilde, tratando bem todo mundo, fazendo amizades, isso a gente leva para a vida toda e colhe os frutos. Então aí eu continuei fazendo administração, com dificuldades ali e tal, só que lá pelo 4º, 5º semestre eu queria uma oportunidade, porque eu estava trabalhando de repositor e não era na área que eu estava estudando. E lá eu estava aprendendo sobre balanço, DRE, formação de preço de venda, processos, logística. E eu assim, cara, eu preciso aplicar isso para mim conseguir colocar em prática e ajudar algumas empresas. Porque eu estou tendo conhecimento, mas não estou colocando em prática. E aí eu tentei algumas oportunidades no mercado. Até tem uma história engraçada que acho que ninguém sabe, eu nunca contei para ninguém, que eu estava muito ansioso e com expectativa de crescer ali no mercado. E aí teve uma vez que eu jogava bola, eu me machuquei, enfim. Aí eu fiquei com o pé machucado, o tornozelo, acho que foi lá 10 dias. Aí um dos donos do supermercado falou, e eu estava de atestado em casa, e um dos donos falou pro meu pai, Abel, fala lá pro teu filho que ele tá de atestado, ok? Mas se ele quiser ir trabalhar, eu tenho lá um trabalho para ele sentado. Não tem problema, ele fica lá sentado trabalhando, enfim. Daí eu recebi aquela notícia, putz, que legal, vou ter uma oportunidade no... Provavelmente eu pensava que era no administrativo, vou ter uma oportunidade de trabalhar na minha área. Quem trabalha sentado no mercado? Quem trabalha sentado no mercado? E aí eu fui ansioso, fui com o pé lá meio enfaixado, machucado. Cheguei lá, frustrou a minha expectativa, porque ele me colocou, nada contra quem trabalha na verdura, mas ele me colocou lá para descascar cebola, descascar tomate, limpar as verduras. E cara, eu assim, putz, achei que era uma oportunidade que eu iria ter na minha área. Mas fiquei lá, ajudei, trabalhei, enfim, e aquilo me frustrou um pouco. E a partir daquilo ali me veio um insight, eu preciso procurar algo fora daqui. E aí, resumindo, né, eu fui morar em Tubarão para trabalhar na Unisul, que era a universidade que eu cursava administração. E consegui um estágio lá no setor de contratos e convênios, no setor administrativo. Então, eu fui trabalhar lá, morei lá durante 6 meses, para ter um estágio na minha área. Porque o que eu pensava? Eu quero ter conhecimento, eu quero ter prática. Por quê? Isso vai me fazer ter alguma oportunidade depois. Para quem olhar o meu currículo, não visse ali uma pessoa formada sem experiência. Sim. Então foi o que o Aurino comentou antes. Eu dei um passo atrás para dar 2 na frente depois. E aí, trabalhando lá na Unisul, morando lá, eu conheci um empresário de Garopaba, que também é de uma empresa familiar. E aí a gente... estudou algumas disciplinas juntos e a gente conversava sobre negócios, sobre economia, a gente teve disciplina de macroeconomia junto, microeconomia, enfim. E ele estava precisando de uma pessoa para trabalhar na empresa dele no setor financeiro em Garopaba. Setor financeiro, administrativo, o braço direito ali, né, fazendo gestão de pessoas, enfim. E aí veio essa oportunidade para mim trabalhar na empresa dele. Então eu fiquei 6 meses em Tubarão, depois eu voltei para Garopaba e fui trabalhar na empresa dele, que foi uma empresa que eu trabalhei 5 anos. Inclusive ele é um grande amigo meu até hoje. E foi a empresa onde eu consegui me desenvolver profissionalmente, aplicando tudo que eu estudava na administração. Então tinha coisa nova na faculdade, eu também fazia projetos de pesquisa, eu fazia artigos científicos, eu tentava aproveitar o máximo e levava isso para aplicar na empresa. O Andrei... Tem bastante artigo publicado, né, Andrei? Deve ter uns 15, 20 lá, artigos legal, científicos, né? capítulo de livro, porque eu tive um professor também que foi uma referência, que é o Rudinei lá de Tubarão, de Braço do Norte. Não, São Lugero ele é. E ele era de gestão de custos.
E eu me apaixonei pela disciplina de gestão de custos, porque muitas empresas não praticavam aquilo no dia a dia. A formação do preço de venda, como calcular o custo unitário de compra, o que engloba, fazer rateio, tem muitas particularidades. E aí eu me aproximei muito dele, comecei a desenvolver artigo, ajudei ele a publicação de livros e tal, de alguns capítulos, né? E aí com isso eu ia colocando em prática na empresa. E o próprio empresário na época falou para mim, cara, que legal, tu aprende, tu traz, tu inova, tu consegue desenvolver. Então eu fui crescendo nessa empresa. E aí quando eu me formei, eu, né, trabalhando na empresa, eu pensei, cara, eu ainda tenho aquela saudade lá de contabilidade, que eu queria trocar, não troquei, eu ainda gosto de contabilidade. Então tá, o que eu posso fazer? Eu pensava, né, o que eu vou fazer para empreender aqui em Garopaba? Isso eu tinha lá 21, 22 anos no máximo. E para poder trabalhar em Garopaba, ter o meu próprio negócio, ter o meu conforto, enfim. E aí eu comecei, eu com outro colega que era gerente de uma instituição bancária, a gente começou a dar consultoria na área administrativa para algumas empresas. Consultoria financeira. Uhum. Como estruturar uma DRE, como formar o preço de venda, como estruturar o setor financeiro, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa. Então eu aprendi muito Excel, comecei a prestar algumas consultorias em algumas empresas com esse outro amigo em um projeto que a gente tinha. E só que acabou não dando certo, também por conta de tempo, porque a gente já trabalhava em uma empresa, tinha que ficar pedindo liberação, não tinha disponibilidade, enfim. E aí eu comecei depois a cursar contabilidade. Não deu certo isso, eu continuei na empresa que eu estava e fui cursar contabilidade. Cursando contabilidade, quando eu cheguei a 1 ano de graduação, eu já tinha a intenção de montar um escritório de contabilidade. O meu objetivo já era claro. Comigo, né? Eu não compartilhava isso com muita gente. Até então tu não conhecia o Aurino? Não de conhecia. Vista, assim, a gente... Porque é de Garopaba, né? Então, a cidade pequena, acabava se conhecendo de vista. Teve uma época que ele trabalhou no mercado, eu trabalhava no mercado nessa época também, mas não tinha uma proximidade de conversar, nem nada do tipo. E aí, quando eu comecei a cursar contabilidade, foi onde eu comecei a conhecer o Aurino do ônibus. Porque ele fazia na mesma instituição que eu. A gente ia no ônibus junto, só que a gente não conversava, enfim. Né? O Aurino sempre foi mais fechado, mais na dele. E aí eu comecei contabilidade, vi que eu já dominava muitos assuntos ali, que já era um aluno de destaque na sala, enfim. E aí já, vou fazer uma pós-graduação. E aí eu fui fazer uma pós-graduação em contabilidade e direito tributário, para também poder aplicar na empresa que eu trabalhava, porque a empresa que eu trabalhava na época, que era um comércio varejista, ela estava no Simples e a gente ia migrar para o Real. E aí a gente, não vamos depender só da contabilidade, vamos buscar conhecimento. O Eduardo, que é o proprietário da empresa, ele também era formado em administração. Uhum. Então a gente foi fazer um apoio junto. Inclusive na época a empresa que me disponibilizou o estudo, que me incentivou a fazer também, para a gente fazer a pós-graduação junto em contabilidade e direito tributário. Então a gente foi estudar junto para acompanhar essa migração da empresa do Simples para o lucro real e a gente poder estar inteirado para poder conversar com o contador, poder trazer oportunidades, poder entender do que estava mudando naquele momento. Porque a gente tinha claro que a mudança de regime tributário, se ela não for bem assessorada, bem estruturada, ela pode quebrar uma empresa. Uhum. E de fato afeta a saúde financeira da empresa. Então eu comecei a fazer pós, e aí nessa pós eu tinha várias dúvidas da parte contábil, fiscal e tributária, principalmente fiscal e tributária. E aí foi onde eu comecei a me conectar com o Aurino, porque o Aurino trabalhava, ele vai contar a história dele no setor fiscal, e eu aprendia coisas do setor fiscal que eu não trabalhava naquela área, e eu ia perguntando pro Aurino, como é que tu faz isso lá? E assim, a gente foi criando afinidade. Então, a minha história pessoal, né, passou por essa trajetória de formação até chegar na contabilidade, em uma pós-graduação concomitante, estudando junto, e até conhecer o Aurino. Aí eu vou pedir então que tu conte a tua história e depois a gente chegar nesse momento, né? A gente se conecta no final, juntos, começando daí com cursos, com consultorias e depois com a Compliance. A Compliance. Então vou contar um pouco da minha história também, né? Para entender o contexto e como que a gente chegou nesse momento em que a gente se conectou. Parecido um pouco com a história do Andrei, bem parecido na verdade, porque minha família vem de uma origem bem humilde, a gente era de Florianópolis, na verdade a gente se mudou muito, Florianópolis, Biguaçu, Itapema, e a gente se estabeleceu em Garopaba porque meu pai tinha
parentes lá, né? Mas eu nasci aqui em Florianópolis e fui morar em Garopaba com uns 10 anos de idade aproximadamente. E daí, eu era novo na cidade, né? Enfim, só que daí chegou ali para uns 16 anos de idade, precisava trabalhar, né? Assim como grande parte dos adolescentes, assim, nessa idade que precisa trazer uma fonte de renda extra para a família e tirar um pouco do encargo ali dos pais, né? Uhum. E daí eu lembro... Só que eu sempre fui muito inteligente, assim, em matemática. Eu sempre passava nas Olimpíadas de Matemática. Eu era uma pessoa que eu conseguia aprender muito fácil, né? Mas eu não tinha uma perspectiva de futuro na minha vida. Eu sempre falo que eu acho engraçado que eu olho para trás e eu penso, pô, o meu objetivo com 16 anos de idade... Na época que eu comecei a trabalhar, era comprar uma moto. E só. O meu projeto de vida terminava ali, tá ligado? Não tinha uma perspectiva muito grande assim para o futuro. Não pensava em fazer faculdade, não pensava em nada do tipo. E daí, 16 para 17 anos de idade, comecei a trabalhar no supermercado Silveira como empacotador também. Então, até eu acho que foi um pouco antes de tu entrar, né? Acho que foi uma temporada antes. E a gente tinha muito disso, do lance de sazonal. Então, eu sou obrigado a me destacar, porque se eu não ficar pro inverno, essa minha fonte de renda extra acabou. E não tinha muita opção de trabalho naquela época. Eu era obrigado, principalmente no inverno, era obrigado, né, a me destacar. E daí, nesse período, eu tava trabalhando lá e tal. E cara, eu fiquei 7 meses aproximadamente trabalhando como empacotador. Daí tive a resposta boa, que eu ia ficar pro inverno. Fiquei super feliz. E daí ali era, sei lá, meio de junho aproximadamente. Vagou uma vaga no escritório, né? Pra trabalhar sentado, mas não era descascando cebola, não. Eu trabalhava... Daí surgiu uma oportunidade para lançar nota fiscal no escritório. E, cara, nesse momento mudou... Eu digo que mudou a minha vida porque a gente não... Quando a gente passa por isso e no futuro, depois de muitos anos, tu olha para o passado e tu entende que momento, assim como a questão, né, que tu teve do assalto, que teve problema, tu entende que aquilo foi decisor. E às vezes a gente não tem consciência disso no momento em que isso está acontecendo na nossa vida, né? E naquele momento foi decisor para mim. Não porque era uma profissão assim que exigiria muito do meu conhecimento naquele momento, mas que me direcionava para uma profissão e eu não estava entendendo que aquilo ainda me direcionava para uma profissão. Daí cheguei nesse momento e comecei a lançar nota fiscal. Eu lançava nota, controlava estoque e tal. Eles estavam abrindo uma loja nova, uma loja grande. Daí, na época, eu passei para trabalhar na outra loja, que era um pouco maior, e comecei a ter mais responsabilidades. E lá eu comecei a galgar meu projeto e cheguei até a supervisor de departamento fiscal, né? Que daí eu cuidava dessa parte toda de gestão tributária dentro do supermercado Lucro Real, que tinha bastante demanda, e lá foi a minha escola, assim, né? Aprendi muito mais lá do que na faculdade. Não que a faculdade não seja importante, pelo contrário, né? Ela me engrandeceu e me abriu novos horizontes. Mas lá foi a minha experiência prática e até isso me ajuda até hoje. Eu garanto para ti, porque eu tenho uma vivência do supermercado. Então, quando eu chego para conversar contigo, com um cliente que tem supermercado, ou que eu chego para conversar com uma outra pessoa, eu entendo como funciona a operação, eu sei como funciona a operação dele lá para formar preço de venda, para comprar, quais são os problemas que ele tem na questão do estoque, na questão de perdas. Então, acho isso bem válido e, como eu digo, foi uma escola para mim. Então, até porque o supermercado, né, Aurélio, ele tem um mix de produtos enorme. Então lá ele dava, sei lá, com 15 mil itens. Então quando eu lembro que o Aurélio chegava em uma padaria, é fácil, porque padaria é um setor dentro do supermercado. Chega em um açougue, é um setor dentro, é muito mais, é uma escola de fato prática, sim, né? Aí tu tem convivência com muito mais... É como se estivesse, né, numa grande escola e tu precisasse entender um pouquinho de cada setor diferente ali dentro, que realmente é bastante aprendizado. Pois bem, e daí eu precisava entender um pouco melhor do que eu estava fazendo, eu não podia ficar só naquilo que eles estavam me ensinando, porque tem muito disso quando tu trabalha em uma empresa, né? A pessoa disse que eu tenho que fazer dessa forma. Mas eu era muito curioso, por que eu tenho que fazer assim? Uhum. Por que isso é assim? Por que não é assado? Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? E daí, vários cursos profissionalizantes, né? Tipo de... ICMS, SPED, enfim, vários cursos. O pessoal me ajudou muito também, me fornecia esses cursos e eu conseguia aprender um pouco mais. Só que eu precisava de mais. E aí eu resolvi fazer um curso técnico. O curso técnico porque eu não tinha dinheiro para entrar na faculdade. Então, a oportunidade que eu tinha era fazer um curso técnico que era de graça. Em técnico e em contabilidade, lá em Tubarão, né, no CEDUP. E daí, quando eu entrei pro curso técnico, me abriu várias portas, eu entendi um pouco mais como é que funcionava, terminei o curso técnico e pensei... Não posso ficar aqui, eu tenho que avançar mais um pouquinho. Vou começar uma faculdade. Fiquei
um semestre, né, 6 meses estudando para o Enem. E daí, nesses 6 meses, eu consegui a bolsa lá na FUCAP, inclusive, na universidade, em que eu vou começar a dar aula esse semestre como legal, professor universitário, né? Voltando às origens. Mas quando eu comecei a faculdade de Ciências Contábeis, tive a oportunidade, em razão da bolsa, isso me ajudou bastante, comecei a estudar. Comecei a estudar. E isso, em paralelo, a gente se conectou, né? Eu e o Andrei, a gente acabou se conhecendo justamente nesse momento de vida durante a faculdade. E daí agora eu continuo um pouco aqui contando a história nossa em termos de conexão, assim. Daí no ônibus a gente foi trocando uma ideia, ele queria entender um pouco melhor sobre algumas coisas que aconteciam na rotina dele. Muitas coisas para mim era muito fácil, porque aquilo me dava em escala muito maior no dia a dia. Outras dúvidas eu não sabia, mas às vezes a gente trocava uma ideia, pesquisava junto, solucionava. E a gente começou a conversar, cara, mas será que só a gente que tem essas dúvidas? Tipo assim, será que a gente não consegue de alguma forma ganhar dinheiro com isso? Daí surgiu a ideia de fazer curso. Dar curso. Ministrar cursos relacionados à questão de parte fiscal e tributária. Porque, se poucas pessoas sabem dessa informação, em uma cidade como Garopaba era pequena, e a gente não tem muitas pessoas dando esse curso, tinha que vir para Florianópolis ou para Tubarão fazer curso, vamos tentar levar um curso desse para Garopaba. E daí a gente fez o nosso primeiro curso, que era o curso de práticas fiscais. A gente ficou desenvolvendo talvez uns 3 meses, eu acho, né, Andrei, esse curso. E a gente botou lá na SIG a primeira versão do curso. Vou te dizer que a gente ganhou muito dinheiro, não. A gente não ganhou dinheiro, mas a gente ganhou bastante experiência nessa época, porque, cara, a sala de aula é uma coisa que tu mais aprende do que ensina em muitas oportunidades, né? O pessoal te pergunta coisas, tu acaba explicando, pesquisa e te força a crescer em termos de conhecimento. Tinha um colega meu de trabalho, só um pouquinho. Tinha um colega meu de trabalho que ele falava do professor e do aluno. Ele falou: Ramon, sabe qual é a diferença do professor e do aluno? O professor estuda um dia antes, cara. Mas os dois acabam aprendendo muito, né? É bem isso mesmo. E ali, Aurino, começou, de certa forma, já o nosso empreendedorismo, né? Porque a gente tinha vontade de ministrar curso, mas a gente não tinha oratória, nunca tinha ministrado nenhum curso para mais de 10, 15, 20 pessoas, nenhum tipo de curso. Só que a gente sabia que tinha necessidade daquelas demandas de CFLP, NCM, de regime tributário, de entender a parte... Porque isso tudo, a parte fiscal e tributária, ela afeta diretamente o bolso do empresário. E aí a gente via que tinha essa necessidade de várias empresas que eram perdidas, só faziam automático. Eu tenho que fazer assim, dar entrada da nota assim, e se fizer devolução, e se não fizer? Então, são casos que a gente foi trazendo para a nossa ementa e formatação desse curso. Só que a gente não sabia se ia dar certo, se não ia, se ia ter inscritos, porque a gente estava com a ideia, estava com o projeto. Estruturamos o curso, trabalhando lá, montando final de semana, isso. né? Montando conteúdo, apostila, lembrando que enquanto isso acontecia, a gente continuava trabalhando, né? Tinha que ganhar dinheiro, né? Trabalhando e estudando ainda, né? Trabalhando dia de semana normal, estudando e montando o curso para ministrar. E ninguém falava de contabilidade. A nossa ideia era ministrar curso. Era um projeto, ok. Isso. E daí, depois que a gente montou o curso, colocamos a primeira turma em Garopaba. Teve, acho que em torno de uns 20 inscritos, né, Andrei? Nesse curso, né? Teve uns 20. Foi bom, foi uma demanda legal. A gente conseguiu ministrar. Só que aquilo, né? Quando a gente é inexperiente nesse sentido, a gente queria falar de tudo. Aí queria colocar tudo ao mesmo tempo e tratar todos os assuntos que estavam na nossa cabeça e aquilo ali foi, né? Tem que adaptar isso, tem que adaptar aquilo, longo, tem que fazer isso, diminuir isso no roteiro e tal. Aí a gente começou a estruturar melhor. Bom, fizemos o primeiro, vamos fazer o segundo. Garopaba? Foi Garopaba ou foi em Foi Bituba? Garopaba. Garopaba, segunda turma em Garopaba. Fechou. Porque a gente teve um feedback muito positivo do curso. Era novidade para muitas pessoas ficaram satisfeitas. Olha, o feedback foi muito positivo mesmo, que aí deu coragem para a gente... Tá legal, vamos aperfeiçoar o que talvez deu errado aqui e vamos melhorar para o próximo. E daí no segundo curso, a gente foi para Imbituba. E daí lá algumas portas se fecharam pra gente, porque algumas pessoas, como a gente era de fora de Garopaba, não deram oportunidade da gente, porque a gente precisava do local pra gente colocar, né? A gente colocava o curso no local e tal. E daí a gente conseguiu, através de um sindicato lá, o local, ajudaram a gente conseguiu colocar em Imbituba também. E, cara, é engraçado que nessa época a gente ia,
fazer o curso e enquanto o Andrei ministrava lá na frente, eu ia lá arrumar o coffee break. Aí eu ia pra frente ministrar, o Andrei ia lá arrumar o café. Aí a gente ia fazendo de tudo um pouco, né? Chutava e cabeceava ao mesmo tempo. E a gente dizia assim, ó, um dia a gente vai estar grandão, um dia a gente chega pra dar o curso e tá tudo arrumadinho. É nosso sonho, né? Porque a gente tinha que encomendar salgadinho, ir no mercado, comprar refrigerante, deixar tudo pronto, cuidar das inscrições, fazia tudo. Todo o processo de um curso, desde o início até o final. Não tinha... Porque a própria associação não tinha esse processo de curso estruturado. Entendi. Então a gente meio que foi um projeto novo, assim, né? Isso. E daí quando a gente foi bem na caruda lá em Tubarão. A gente foi na associação lá de Tubarão. E não, a gente ministra cursos e tal. A gente marcou uma reunião lá com o pessoal. E, cara, eles deram oportunidade pra gente colocar o curso Tubarão. A gente pensou assim, cara, os caras são loucos, né? Deixar a gente colocar um curso aqui, mas vamos lá. E nós lá, jovens com 22, 23... 22, não, 23? Acho que tinha uns 24, 23. Mais ou menos. Não, 24 daí a gente já tinha aberto o escritório. É verdade. Foi 23 anos. 23 anos. É. E daí... Sem referência nenhuma, chegamos lá no coordenador de cursos da ACIT, que é a Associação Empresarial do Tubarão, uma associação forte, bem estruturada. Marcamos uma reunião com ele e falamos, nós temos um curso, a gente já ministrou aqui em Garopaba, pode ligar lá, pedir validação, a pesquisa de satisfação está aqui. Bituba e tal. Foi ótimo e tal, e a gente quer colocar esse curso aqui em Tubarão. Aí, quando a gente chegou em Tubarão, a gente pensou, a gente tá grandão. Porque chegava lá, são estruturados, é uma associação forte, tem um departamento comercial que vendia o curso. A gente chegava para dar o curso, tinha um coffee break pronto. Cara, que dali pra gente foi demais, né? Foi uma maravilha, né? E daí, cara, daí em diante a parte de curso foi desenvolvendo. Daí a gente também ministrou em Criciúma, enfim, daí Braço do Norte. Tá. Em qual momento aí veio a vontade de montar um escritório de contabilidade? Foi exatamente nesse momento, porque assim, quando a gente estava ministrando os cursos, surgia dúvidas. Isso aqui na minha empresa, isso aqui na minha empresa e tal. E isso conectava a gente para consultorias. Só que, cara, a gente trabalhava. Então, tipo assim, eu tinha que pegar uma folga, o Andrei tinha que pegar uma folga no dia, a gente encaixava uma tarde e ia fazer uma consultoria numa empresa. Voltava, continuava trabalhando. Trabalhava na consultoria à noite e isso tudo... Cara, a vida era uma loucura, assim. Eu acho que, sei lá, trabalhava umas 16, 18 horas por dia. Voltar um pouquinho. Então, esse curso ele era ministrado para empresas do comércio varejista, vamos dizer assim. Não era para escritórios de contabilidade, nem funcionário de escritório. Até tinha, né? Mas o objetivo era práticas fiscais, era explicar como é que aquele cara que está lançando nota fiscal tinha que se portar, o que ele precisava identificar e tal. Isso a gente tratava a parte tributária junto, regime tributário, enfim. E daí teve a necessidade da consultoria e a gente começou a fazer consultorias. Mas, Orina, a necessidade da consultoria foi de algo muito legal que eu nunca me esqueço. Porque a gente foi entrando em contato com as associações para oferecer... Cara, mandava e-mail para a Associação de Lages. A gente tem esse curso, vamos colocar aí. Porque a gente queria colocar em o máximo de lugar possíveis para ajudar a maioria de pessoas possíveis e monetizar com aquilo e poder ir gerando outros projetos, né? A gente já tinha o curso pronto, o mais difícil era montar. E aí a gente foi até na FUCAP, que é a faculdade onde a gente fez contábil juntos e se conheceu, e tinha a semana acadêmica de contabilidade. Uhum. E aí a gente tem um curso, a gente quer colocar um dia aí, a gente vai fazer um resumo para tratar desse assunto e tal. E aí a coordenadora conhecia a gente já éramos os alunos que se destacavam e tal, deu oportunidade para nós. E aí nesse curso, que era gratuito, era a semana acadêmica para os alunos de contabilidade, era gratuito, e nessa semana acadêmica a nossa sala lotou, né? Foi. Cara, tinha gente sentada em pé, foi lotado, assim, sei lá, tinha 50, 60 pessoas na sala. Tem até foto, assim, muito cheio. Que era o Aurínio e o Andrei trazendo práticas fiscais de forma resumida, era um workshop. E desse dia surgiu uma pessoa que trabalhava em uma distribuidora de Tubarão, que é nosso cliente até hoje, com várias dúvidas relacionadas à parte fiscal e tributária. E aí ela teve a gente como uma referência e ela veio perguntar depois por e-mail, por WhatsApp, enfim, e foi aí que a gente surgiu o nosso primeiro contrato de consultoria já com uma grande empresa. Faturamento já relevante, lucro presumido, vendia no Brasil todo, operação fiscal extensa, mas aí pro Aurínio, que já estava lá no supermercado com experiência, era um pouco mais tranquilo, já lidava com SPED e tal. Então, foi aí que surgiu a nossa primeira consultoria pós essa questão de cursos. E de um evento que a gente deu gratuito. Tu entende? A gente não quis nada em troca daquele evento, foi para contribuir, e ali que surgiu o nosso primeiro contrato de consultoria.
E desse contrato de consultoria foram surgindo outros posteriormente, né? Mas esse foi o mais marcante porque a gente ainda falou, putz, a gente foi lá, ministrou um workshop de forma gratuita e que ali que deu início à nossa trajetória. É sinal que entregaram muito valor, né? Exatamente. Não tem, tipo, para despertar esse interesse. E assim. daí, com base nessas consultorias, a gente conseguiu entender que tinha um mercado carente, que era o mercado de contabilidade. Que era um mercado que a gente, na demanda da consultoria, fazia o relatório e indicava as alterações que precisavam ser feitas. Chegava para o contador, ele, não vou fazer isso, ou porque não sei, ou falava que tinha que fazer, mas de uma maneira errada. E a gente fundamentava, mandava... Cara, era só ele executar. Não pode, ou isso, ou aquilo, ou assado. E daí a gente, tem uma oportunidade aqui. Tem um mar azul, né? Foi nesse momento que a gente começou a parte de contabilidade, a parte de escritório de contabilidade. A gente pensou, por que não a gente fazer um escritório de contabilidade? Daí a gente... Claro, a gente está resumindo aqui, mas isso demorou um tempo até a gente estruturar e ter a coragem de sair, né? E daí a gente pensou, beleza, então. Eu peguei o meu cunhado, que eu tinha na época, meu concunhado. O Andrei pegou um amigo dele, que tinha uma empresa. Tinha um outro amigo meu também, que tinha uma empresa. Tinha 3 empresas de cliente. E a gente disse, vamos começar a contabilidade com essas 3 pessoas. Começamos. A gente, na época, alugou uma sala, que daí, quando surgiu o 4º cliente, foi um cliente maior, assim, mais estruturado, que precisava de demanda, que inclusive é esse cliente que a gente fazia consultoria. A gente, vamos alugar uma sala para a gente começar a trabalhar. Quando a gente começou a sala, a gente só tinha dinheiro para alugar da sala, cara. Mais nada. Era uma sala e um sonho que a gente tinha naquela época. Mais nada. Né? E daí o negócio começou a engrenar. Mas daí... com o dinheiro dos cursos também a gente nunca tirou para a gente. Isso. A gente ia reinvestindo nos próprios cursos, comprando equipamentos, comprando tecnologia para... Computador, fizemos um caixinha... Tanto que o escritório começou antes de ir para essa sala na casa do Aurino, né? Com tem o computador, foto. que a gente começou lá, trabalhando no final de semana, à noite, ia lá à noite, comia pizza, trabalhava. Cara, era só trabalho. A jornada do empreendedor no início é assim, né, Ramon? É trabalho 24 horas. Tu para dormir, acorda, trabalha e só para dormir de novo. Não existe... Não, tu vai buscar a história de quase todo mundo que fez grandes feitos aí. Esse é o início, né? Esse é o início, né? Geralmente é. E daí, enfim, depois dessa época o escritório engrenou e a gente hoje tem aproximadamente 25 colaboradores, mais de 300 clientes recorrentes, né? Mensalistas recorrentes. A gente tem o maior escritório de contabilidade hoje, um dos maiores da região sul de Santa Catarina. Como disse tu, talvez o maior focado no comércio varejista, né? Acho que o maior, com certeza. E a gente procura exatamente isso, crescer e não paramos por aqui. Esse é um projeto, a gente tem outros projetos em paralelo. São situações que a gente entende que são momentos de vida para a gente estar plantando agora para no futuro a gente dizer, olha, sabe aquela história, né? Que a gente olhou para trás. A gente deu uma esticadinha nela. Mas Já comprasse a moto? Já comprei muitas motos. Aí sim. Uma questão muito relevante também, que acho que fez com que também o nosso crescimento ele fosse, de certa forma, acentuado e expressivo, é que eu e o Aurino, a gente nunca trabalhou com escritório de contabilidade antes de abrir a contabilidade. Ou seja, a gente começou o escritório de contabilidade sem nunca ter trabalhado em um escritório. E é algo muito diferente da maioria dos escritórios que tem no Brasil. Porque geralmente a pessoa trabalha no escritório, entende algumas técnicas, enfim, processos e abre o seu. Ou pega os vícios, as más práticas e daí replica. Abre um escritório e replica. Como é o caso de muitos que a gente vê por aí. Exatamente. Então... Que fazem ali o padrão, feijão com arroz, enfim. E eu e o Aurino, quando a gente começou, a gente tinha uma experiência prática de empresa. Sabia o que o empresário queria, quais eram as dores, as dificuldades, e a gente trouxe isso para dentro do escritório. Tanto que o escritório ele tem contabilidade, cursos, consultoria. Essas linhas nunca morreram, inclusive a gente vai retomar agora com cursos, é um projeto para 2025, cursos específicos para clientes compliance, para capacitar os clientes e a equipe dos clientes de forma gratuita. Ou seja, quem for cliente compliance vai poder capacitar a sua equipe através da compliance com cursos lá no nosso auditório, depois talvez online. Isso enfim, é muito interessante. É um diferencial. Né? Então a nossa visão... o nosso escritório ele é diferente, porque a gente não veio lá com vícios e práticas de um escritório. A gente criou algo pensando no empresário, nas dores, nas soluções, e talvez por isso que a gente se destacou tanto nessa área. E hoje, em 7 anos, a gente tem o maior escritório de Garopaba, como o Aurino comentou. Quando a gente
se conectou ali em 2018, vocês tinham mais ou menos quantos clientes? Clientes, em torno de 25. É. Porque eu lembro que era um escritório pequenininho ainda. Era bem pequenininho. Acho que Trabalhava eu, o Andrei e a Michelle, eu acho que na 3 época já pessoas trabalhava, só. né? Michelle é nosso primeiro funcionário, tá lá até hoje. Michelle. Legal. E, enfim. Acho que é isso aí. Acho que a gente conseguiu contar bem a nossa história pessoal. É difícil resumir, cara. É uma horinha mais ou menos. É difícil resumir a história de uma vida inteira, né? O cara tem que acelerar, né? Mas eu acho que assim, ó, não vai faltar oportunidade para nos próximos episódios, né? Conforme for o assunto, a gente relembrar, reviver algum momento que a gente passou também e trazer essa luz aí. E o principal objetivo do Papo de Mini é contribuir com todos os negócios. Então, esse foi o primeiro episódio e tenho certeza que virão outros e a gente vai olhar para trás aqui e ver que tudo valeu a pena. Esse foi o Papo de Mini, o papo que transforma o seu negócio. Então, se você quiser acompanhar os próximos episódios, nos siga, deixe os seus comentários aí para nos ajudar a ter ideias e práticas e conteúdos para os próximos episódios. E Ramon, qual que é o teu Instagram aí, tua rede social, enfim? Meu Instagram, @RamonJunks. O Junks é JUNCKES. O meu é @aurino.martins. O meu é Andrei, Andrei com Y, P Santos. Então, eu acho bem legal, Ramon, o teu Instagram, porque tu compartilha lá o teu dia a dia do supermercado, das ações que tu faz, as ideias, eu acho muito legal. Inclusive, né, sugiro aí para você que está nos assistindo acompanhar a gente, que a gente traz conteúdo e práticas do dia a dia também. E não deixar também de seguir de se inscrever no canal, né? Inscrever no nosso canal, é verdade. Papo de Mini. E deixar assim, deixa o comentário, deixa o feedback, dá o joinha. Tipo, tudo isso ajuda e incentiva a gente a fazer isso aqui, porque dá um trabalho, né? A gente tira um espaço da nossa agenda. Então, todo o feedback positivo, às vezes a pessoa gosta e às vezes não dá o joinha. E isso faz a diferença pra gente. Quando a gente vê ali, o pessoal realmente tá gostando, vai motivar a gente a fazer cada vez mais e melhor esse projeto.